Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu não sei a hora que vocês estão assistindo. A gente vai continuar aqui as nossas aulas da Frente 1 de Geografia, né? Semana passada foi feriado, dia 12, e agora, essa semana, vão ter um pouco diferente, serão duas aulas, né? Ao invés de apenas uma, serão dois vídeos. Este aqui a gente vai trabalhar sobre keynesianismo, e no próximo a gente vai falar de fases do capitalismo e da divisão internacional do trabalho. Então vamos lá, bora começar, bora entender. Não são assuntos difíceis, são assuntos tranquilos para vocês entenderem, para fixar bem esse conteúdo na cabeça de todos. Bom, ou seja, hoje vamos falar um pouco do keynesianismo, vamos ver o que é, quais são as ideias do keynesianismo, a qual ideia, né, que esse modelo político vai se opor. A gente vai ver suas características e como mesmo funciona na prática, né? Então, bora lá, gente. Vamos começar lembrando que, né, nesse período, né, aqui estamos falando de início do século XX, o modelo de produção da época, né, era o Fordismo. E ele é um método de produção que ele é baseado na ultra especialização do trabalhador, ou seja, aquele trabalhador que ele vai sempre fazer a mesma coisa, todos os dias. É aquela imagem lá dos tempos modernos que a gente tem bem fixada na nossa cabeça. Quem não viu ainda, procura depois aí no YouTube o filme, que você vai ver lá aquela imagem do trabalhador na esteira, na linha de montagem, né? E sempre fazendo o mesmo serviço, apertando a mesma peça, e só isso todos os dias, alienado, né, do processo de produção. A gente percebe uma padronização das mercadorias, né? E além disso, a gente vê incentivos ao consumo. E como assim, né? A gente vê no Fordismo uma característica marcante ao aumento salarial e o crédito ao consumidor. E por que o aumento salarial era importante no Fordismo, né? Porque o Fordismo ele se baseia no seguinte princípio: consumo e produção em massa. Sem isso, não existe uma economia balanceada nesse modelo de produção. Eles produzem muito, mas por conta disso, né, precisa consumir muito. Então é importante que seus funcionários ganhem bem, porque os funcionários, né, o funcionário da Ford, ele era visto como um consumidor da Ford, entende? Então esse era o Fordismo. No entanto, esse aumento exagerado da produção, ele vai ser incompatível com a realidade, ele vai gerar uma crise, que é a chamada crise de 29, uma crise de superprodução. E por quê? O que acontece? A gente tem o aumento da produção sem o aumento compatível no consumo. Ou seja, a gente vai ter uma diminuição da procura. Isso vai gerar falência das empresas, que vai gerar desemprego. O desemprego gera a diminuição do poder de compra, e isso também vai gerar exatamente a diminuição da procura, e vira uma bola de neve, vira um ciclo, vira uma crise. E para solucionar essa crise, uma das soluções é o keynesianismo. E aqui é importante, o keynesianismo, ele não é uma oposição ao Fordismo, muito pelo contrário, ele vai manter esse modelo de produção. No entanto, ele vai se opor ao liberalismo, e a gente vai ver um pouco ainda com mais detalhes, né? Então, o keynesianismo, ele é um tipo de política econômica. E o que ele defende? Ele defende que o Estado deve intervir na economia, o Estado deve gerar emprego, deve fornecer um Estado de pleno emprego no capitalismo, e esse pleno emprego ele vai garantir o aumento do consumo, equilibrando assim, né, essa balança entre produção e consumo. O keynesianismo, o Keynes, né, ele é um crítico do liberalismo clássico. O que o liberalismo clássico defendia? Que o próprio mercado, né, que as próprias empresas, que as propriedades, o direito à propriedade privada, ele vai se autorregular e o Estado não precisa intervir em nada na economia. O Keynes não, ele vai falar que não precisa intervir sim, porque isso aí vai gerar crise, vai gerar desemprego e não tem como sair disso sem uma intervenção estatal. Ou seja, o keynesianismo ele também é conhecido como intervencionismo, por conta dessa intervenção do Estado na economia. A gente pode ver muito bem aqui nessa charge, né, que é uma charge crítica. O primeiro aqui, ele representa o liberalismo, né, basta a intervenção da economia, do Estado na economia, né, chega, não queremos o Estado na economia. E aí, no período de recessão, o que eles fazem, né? Basta a intervenção do Estado na economia, o Estado precisa intervir para gerar. Bom, segundo Keynes, né? Tudo que eu estou falando aqui é segundo Keynes, a intervenção estatal na economia ela deve ser feita por meio de grandes obras, ou seja, estradas, ferrovias, portos, usinas hidrelétricas,
porque além delas serem obras de infraestrutura, né, para o país, para a cidade, que seja, elas vão gerar empregos, vão garantir o pleno emprego e vai gerar o consumidor. E além disso, outra característica importante é o estado de bem-estar, que ele vai ser o conjunto dos benefícios, além do emprego, né? Além do emprego, o que esse trabalhador vai precisar? Ele vai precisar de saúde, educação, moradia, previdência, destinados aos cidadãos e proporcionado tudo isso pelo Estado, né? Então, o princípio principal não, né? O que o Keynes vai falar é que o Estado tem que intervir sim na economia, ele tem que gerar obras, ele tem que investir o capital público na economia para garantir o emprego e para garantir o estado de bem-estar social. Ou seja, ela é uma crítica ao liberalismo clássico de Adam Smith, que é o modelo que a gente estava vendo até agora, que avançou com a Revolução Industrial e que produção, enfim, e o que o Adam Smith falava, que a propriedade privada levaria ao benefício comum da sociedade em razão da concorrência, ou seja, várias empresas surgindo, concorrendo entre si, elas iam trazer apenas benefícios da população. Mas o Keynes acha que isso funciona na prática. E por quê? Porque as empresas, elas tomam ações visando o lucro, e algumas dessas ações, tomadas apenas visando o lucro, elas vão prejudicar a economia. E um exemplo que a gente pode tomar para entender essas algumas ações que prejudicam, né, a economia como um todo, é agora, com o avanço da tecnologia, das máquinas, né, a substituição de alguns postos de trabalho por robôs, por máquinas, né. Essas são substituições, elas são econômicas para as empresas, elas vão aumentar o lucro, né. No entanto, ela vai gerar desemprego. E esse desemprego, ele é prejudicial para a economia, porque no capitalismo, as pessoas precisam de emprego porque elas precisam consumir. Todos são consumidores. Então, essas ações visando apenas o lucro, ou seja, também demissão em massa, que seja, né? Elas vão visar o aumento do lucro, elas vão prejudicar a economia como um todo. Então, ele propõe o keynesianismo. E quais são surge, né? Então, o keynesianismo, né? E quais são as principais características? Como a gente já viu, é uma oposição ao neoliberalismo, que é uma ideia que surge após esse período de predominância dessas ideias do Keynes. Tem o retorno do liberalismo clássico, que é o neoliberalismo, né? Ele defende o investimento do capital do governo, né, do dinheiro público, ele defende o protecionismo econômico e um equilíbrio econômico, a garantia do pleno emprego, aliado a benefícios sociais e gerando assim um equilíbrio entre a produção e a demanda. Ou seja, uma intervenção estatal na economia e também redução de taxas, redução de juros para movimentar essa questão do consumo. Na prática, o que aconteceu, né? Nesse contexto de crise de superprodução, de economia falida, a Bolsa de Wall Street em 29, a famosa crise de 29. Nos Estados Unidos, o presidente Roosevelt, ele propõe o novo acordo. Esse acordo seria uma medida do estado de intervenção estatal para reagir aos impactos gerados pela quebra da Bolsa de Wall Street, que desencadeou uma taxa de desemprego de cerca de 25% entre os anos de 1930 e 1933, por conta da queda na produção industrial daquele período. E aí gerou esse desemprego, e aí vira aquele ciclo que a gente viu lá no início, né? Que o desemprego, as pessoas não podem consumir, essa produção vai ficando lá, ninguém consome, e vai falir empresas, as pessoas perdendo o emprego, a queda da Bolsa também foi uma consequência disso. E aí, esse novo acordo, as medidas, elas fundamentam-se em 3 principais aspectos. Os gastos federais para geração de emprego e renda, que é a construção dessas obras públicas, né? Grandes obras públicas que empregam muitas pessoas, um auxílio financeiro pago pelo Estado para os desempregados e uma reforma regulatória, que é uma criação de programas para melhorar a distribuição de renda. Portanto, né, o keynesianismo, ele é um movimento político e econômico que foi adotado no período pós-guerra, né, pós-Primeira Guerra Mundial, para tentar frear esses impactos negativos da quebra da Bolsa em 1920, soluções, né, para esse desemprego gerado. Embora ela seja muito defendida por progressistas, ela tenha ideais que realmente abrangem a classe trabalhadora, né, principalmente partidos mais reformistas, né, as reformas keynesianas, elas em tese, melhoram a qualidade de vida da classe trabalhadora,
mas o modelo ele não surtiu os efeitos esperados, né? Até porque ele era um modelo keynesianista fordista, né? O modelo de produção era o mesmo, essa produção fordista, enfim. E o modelo não surtiu os efeitos esperados e ele foi substituído pelo modelo neoliberal com o avanço da internacionalização da economia, depois da globalização. E esse modelo neoliberal, ele tem como uma característica, né, quando a gente fala de neoliberalismo, as privatizações. Ou seja, países que adotaram o keynesianismo, né, que se investiu muito capital público nessas grandes obras, o neoliberalismo ele vai vir como uma ideia de oposição a isso, e ele vai focar nas privatizações, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a era FHC foi uma era de muitas privatizações, da Vale, enfim, que o neoliberalismo ele quer devolver o controle, né, da economia, essa intervenção, que não ocorra intervenção, ele quer devolver o controle dessas empresas para o capital privado, para a propriedade privada. Bom, sobre keynesianismo era isso. Agora a gente vai para a próxima aula, que eu não sei se vocês estão vendo essa primeiro, né? Eu acho que sim, vou colocar aqui, espero que sim. Mas, de qualquer forma, não tem muito problema. A gente vai falar um pouco agora dos fatores do capitalismo e da divisão internacional do trabalho, agora na próxima aula. Obrigado pela atenção e tenham bons estudos.